Bom, pessoal, agora a gente vai pegar uma aula de suporte argumentativo. Quer dizer isso? Para algumas pessoas esse assunto já é bastante comum, para outras pessoas não. É um assunto um pouco mais espinhoso. Mas é uma aula que fica, é interessante você revisitar e fazer anotação e tal para tentar te ajudar a fechar algumas lacunas. É claro que não vai ser uma aula perfeita, mas é aquilo que eu falei. Não se pretende aqui buscar 1000 pontos em redação, mas sim fazer uma redação dentro daquilo que a gente consegue alcançar e fazer uma redação muito boa, tá? A ideia é essa. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre estratégias argumentativas. Vocês já sabem que quando vocês estão defendendo alguma coisa, ou seja, vocês partiram para o desenvolvimento da redação, não dá só para fazer redação com aquilo que você tem na cabeça. Uma prova tão exigente como o Enem não pode. Você precisa sempre associar alguma coisa, a algum dado que te dê um suporte, algum especialista que te dê um suporte, tá bom? Então eu vou explicar algumas questões que são interessantes que podem te ajudar. Não precisa ficar perfeito, tem que ter coerência. O que é coerência? Tem que fazer sentido para quem tá lendo, tá bom? Você não precisa chegar na prova com 100% de verdade, tem que fazer sentido para quem está lendo. Aliás, isso é um ponto interessante que eu quero falar com vocês, é o seguinte. Às vezes a pessoa fala, mas se você produzir uma fonte argumentativa que não seja 100% verdadeira, você está sendo antiético. Uma vez eu ouvi alguém falar isso. Pois bem, o discurso não se pauta por essa questão, tá, gente? Discurso é convencimento. O que os professores vão fazer, os corretores, é observar o quão convincente é a sua redação. Então você precisa, para ter convencimento, tem que ter plausibilidade. O que é plausibilidade? Tem que ter alguma relação com o real. Alguma relação com o real. Não estou querendo dizer que seja real, mas tem que ter um ponto que eu falo assim, isso faz sentido. Isso é plausibilidade, aquilo que faz sentido, tá bom? Então vamos lá. Vocês sabem que a gente mora num país, em desenvolvimento, e esse país tem muita desigualdade, ele produz muita desigualdade. O mal do Brasil, o maior mal do Brasil não é corrupção, o maior mal do Brasil não é aquilo, não é isso, o maior mal do Brasil é a desigualdade que produz. Porque graças a essa desigualdade é que você tem uma série de outros fatores ruins orbitando no entorno. Então, por exemplo, a gente tem um anuário, ou seja, uma pesquisa anual de segurança pública, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ele é publicado todos os anos, o nome já diz, é um anuário, tá bom? E o que os caras analisam? Vários fatores ligados à violência, principalmente os setores que sofrem mais de violência. Então, se eu pensar, por exemplo, violência de gênero, que é a violência contra a mulher, não é? A gente tem aqui um dado, ó. Em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. Então, pelo menos uma vez por dia morre alguém no Brasil. Pelo menos uma vez por dia morre uma mulher. Então, quando você pensa nas minorias que são derivadas dessa desigualdade, as minorias são vítimas diárias de algum tipo de violência, tá? Então, ó, de algum tipo de violência. De tal modo que se você estiver fazendo uma discursiva, uma redação que vai tratar, por exemplo, sobre violência contra a população LGBT, e você vai falar, por exemplo, sobre violência que os transexuais sofrem, se você falar que, em média, no Brasil, hoje, uma transexual é morta, esse número não é um número surreal, é um número plausível, mesmo que você não tenha uma fonte segura para tal. Mas lembre-se, ó, anuário brasileiro de segurança pública, tá bom? Então, em média, segundo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma transexual morre por dia no Brasil, tá? Ou alguém transexual morre por dia no Brasil. Por quê? Porque, em média, uma mulher é morta em feminicídio a cada 7 horas. Então, ou seja, então você tem aí a morte do Brasil ocorrendo aí de cerca de 4 mulheres, 3 mulheres por dia, em média, tá certo? Mas aí se você colocar pelo menos uma, já faz toda a diferença. Então, tá vendo esse número? É para você guardar essa forma de pensar, tá bom? Ah, se eu for falar da população preta, que sofre violência, sim. Se eu for falar de estupro, sim, eu posso falar que por dia no Brasil, atualmente, uma menina é estuprada, certo? Por dia. Já é um número bastante
bastante plausível, ou seja, bastante aceitável. Vamos mais. O que mais eu tenho no Anuário de Segurança Pública? Vamos lá? O resultado indica que em 2021 foram 7 crianças ou adolescentes vítimas de violência letal por dia. Veja aqui, olha só. Morrem mais crianças que mulheres no Brasil. Mas que tipo de morte? Violência letal, ou seja, violência intencional. Alguém quis matar. Você vai ver que, se você falar que uma criança morre por dia, tem plausibilidade. Por quê? Porque se morrem 7, morre uma. Entendeu? Qual é a questão da teoria do discurso? Perfeito? No tocante aos dados de violência contra a população LGBTQIA+, notamos aumento em todas as variáveis sobre as tipificações de homicídio, aumento de 7% de um ano para outro, lesão corporal dolosa, não é? Ou seja, intenção de bater na pessoa mesmo, aumento de 35%, estupro na casa de 88,4%, não é? É uma população muito atacada. Ora, se você pegar essa população, e aí outro número que eu quero trazer para vocês, falar o seguinte, agora em termos percentuais, não em termos de média dia, tá? Ou seja, um por dia. Em termos percentuais, se você falar aqui cerca de 70% ou 80%, né, da população LGBTQIA+, sofre com violência sexual, você estará certo. Por quê? Porque vai encaixar esse número. Cerca de 70%, né, da população encarcerada é formada por negros e pardos, certo? Certo, são 78%. Entendeu? Vocês vão ver que os números oscilam entre 60 e poucos por cento e 80%. Sempre quando há violência contra essas populações, a média é essa aqui. Cerca de 70% das mulheres já reclamaram de ter sofrido assédio sexual. Sim, é um número bastante plausível. Por quê? Porque você vive num país desigual em que quem é heterossexual, branco e de classe média alta domina as classes, são mais subjugadas. Então esses números não são números estranhos. Então sempre que falar de violência, ou você coloca que trabalha com média, um por dia, ou cerca de 70% de minorias, tá bom? Aí você tem crianças, idosos, pretos e pardos, população LGBTQIA+, e aí vai mulheres, né? Então, esses números te ajudam muito. Perfeito explicado? Bom, além da violência, a gente tem uma outra pesquisa que é do IBGE, que é a PNAD, que sempre faz uma análise, não é? Ali, 3, 4 análises por ano, que é a pesquisa nacional por amostra de domicílio, tá? Agora não é anuário, porque ela acontece, não é, mais vezes durante um ano. Então, a pesquisa por amostra de domicílio, é o PNAD. IBGE, se você falar IBGE já ajuda muito. O que acontece? Aqui tem alguns números que você precisa saber. Por exemplo, o desemprego no Brasil ele está na casa dos 9%. Já caiu para 8,5%, mas se você falar que hoje existem cerca de 9% da população desempregada no Brasil. E aí, desemprego, vocês já sabem, está por trás de uma série de fatores. Você vai falar de violência, desemprego sim é um fator associado. Se você falar, não é, de fome, desemprego sim é um fator associado. Né? Se você falar sobre queda na produção industrial, desemprego sim é um fator associado, tá bom? Você está falando sobre preços de alimentos, sobre política de supermercados, etc. Olha, saiba que 79% das famílias brasileiras são endividadas. 79% tem dívida. 30% são inadimplentes, ou seja, não estão pagando a dívida. Aqui são os que têm dívida e estão pagando, né? E desses aqui, 30% não consegue pagar mais. Certo? E também, como é amostra por domicílio, domicílio se preocupa com emprego. A amostra por domicílio tem preocupação, na verdade, né, com o consumo das famílias. E também tem preocupação com a educação. Hoje a taxa de analfabetismo no Brasil, ou seja, pessoas que não sabem ler nem escrever, é da ordem de 6%. É uma taxa ainda considerada alta, tá, pessoal? Já foi maior, nos anos 90 era 12%, a casa 12%, né? Houve queda desde os anos 90 até agora no início do século XXI.
mas ainda é assustador, tá bom? Então, esses aqui são alguns números que vocês podem usar. Agora eu vou falar, né, sobre o argumento de autoridade. Nós vamos falar sobre pensadores, tá? A gente vai entrar no próximo vídeo falando sobre pensadores. Um vídeo muito importante, por quê? Porque o Enem valoriza muitos pensadores. Mas você já guardou estratégia argumentativa de prova concreta baseada em dados, né? Já vai te ajudar demais, tá certo? Na sua redação para o Enem. Vamos para a segunda estratégia argumentativa, próximo vídeo, que é argumento de autoridade.